Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus irmãos queridos, graça e paz na manhã deste dia do Senhor, que Ele nos despertou com graça, paz e misericórdia, com temor e tremor. Eu lhe convido para juntos olharmos para o 8º salmo de romagem, o 8º degrau de subida do peregrino até Sião, o salmo de número 127. Aqui está, meus irmãos, um outro hino impressionante. Lembrando que os salmos, meus irmãos, como todos, livro dos salmos e os de romagem, eles eram cantados pelos peregrinos e faziam, meus irmãos queridos, menção da vida cotidiana. Era um hino que cantado fazia parte da liturgia dos peregrinos que sempre dirigiam a Sião anualmente. Em meio às adversidades da vida, os peregrinos louvavam a Deus e reconheciam o Todo-Poderoso. As notas e as estrofes destes salmos, na verdade, revelam emoções das mais diversas. O momento do peregrino é de reconstrução. Eles estão voltando do cativeiro babilônico. Mas note, meus irmãos, que o Salmo 127 é um salmo de Salomão. Salomão provavelmente não foi um peregrino como Davi, o seu pai, mas ele foi o construtor, o edificador do templo e também de uma casa muito suntuosa. O contexto deste salmo é o momento do retorno do cativeiro de 70 anos, onde os peregrinos estavam para reconstruir agora o templo e havia no seu horizonte opositores, tanto oposições internas quanto oposições externas. Havia pouca gente, muitos judeus não voltaram para Jerusalém. Leia o livro de Esdras, o livro de Neemias. Se Deus não edificasse as casas e fortalecesse as mãos, não sairia nada. Por isso, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sem a ajuda de Deus, igreja, não dá para fazer nada, nem beber água. Se Deus não nos edificar, se Deus não for conosco, por nós, nem ir ao banheiro nós conseguimos. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Nosso Senhor Jesus Cristo bem afirmou: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso de número 5, Jesus diz que a videira verdadeira e aquele que permanece nele dá muitos frutos, mas sem Jesus nada podemos fazer, nem respirar. Nós, os peregrinos, devemos confiar e descansar em Deus. Se Deus não edificar a casa, em vão. E este princípio, meus irmãos, se aplica a tudo. No namoro, se Deus não edificar o nosso namoro, não dará em nada. No casamento, se Deus não edificar o nosso casamento, ai de nós casais. Se Deus não nos edificar nos estudos, ai dos nossos filhos e daquilo que fazemos, meus irmãos, ao ler, ao estudar. Se Deus não edificar o nosso trabalho, ai da nossa peleja. Se Deus não nos edificar na nossa graduação, nos nossos negócios, ai de nós. Edificar em vão é não desfrutar, ainda que cheguemos lá. É Deus quem dá amor,
é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá recursos e até mesmo o gozar da vida. Eclesiastes capítulo de número 2, Eclesiastes capítulo de número 7, Eclesiastes capítulo de número 5, versículos 16 e 19. Só Deus dá sentido à nossa vida, afirmou Agostinho. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que te dá sentido na vida, meu irmão? O que te dá sentido na vida, minha irmã? Você, jovem, o que te motiva a viver? Dinheiro, estudo, casamento, sexo, comida, bebida? Estas coisas, meus irmãos, no Senhor não são ruins. Em si mesmas, elas não são más, mas elas não podem ser fins. Elas são meios. Meus irmãos queridos, quem ocupa o primeiro lugar, a proeminência na sua vida, se não for Deus, ai de você. Mateus capítulo de número 6, Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Este salmo não está ensinando, meus irmãos, o ócio, a vadiagem, a preguiça, mas a responsabilidade, o temor a Deus. Se o Senhor não nos edificar, se o Senhor não edificar a casa dele, a própria igreja, em vão trabalhamos nós, presbíteros docentes, presbíteros regentes, diáconos, músicos. Este salmo toca nas 3 das nossas maiores preocupações: casa, construções, segurança, moradia e lar, família. Hoje, por exemplo, estamos indo às urnas e as promessas daqueles que deveriam governar com justiça e equidade sempre gravitam entre educação, saúde, moradia e segurança. Mas o Salmo está nos levando a perguntar o que tudo isto significa fora de Deus, a parte de Deus. Quem escreve provavelmente é uma autoridade constituída por Deus, o próprio Salomão. O verso de número 2, meus irmãos queridos, lemos que ao seu amado Deus dá enquanto ele dorme. 2 Samuel capítulo 12, verso de número 25, nós temos ali o nome de Salomão, dado por Deus, Gedidias, o seu nome pessoal da parte de Deus, o amado de Deus, o Gedidias, Salomão. Não menosprezemos a sabedoria, não menospreze a Cristo. Salomão, mesmo com muita sabedoria, não atentou para as admoestações deste salmo que ele mesmo compôs. Sua edificação, tanto literal como figurada, se tornou desenfreada. Leia o primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 10 em diante, capítulo 19, seu reino virou uma ruína. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos de número 11 e seguintes, seus casamentos eram uma negação desastrosa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do verso 1. O verso de número 1 e 2 deste salmo, meus irmãos, abarca as 2 áreas da vida que mais celebramos: construções e preservações. Estas 2 áreas, meus irmãos, ou serão feitura de Deus, ou serão sem razão. Não há uma terceira opção. Em vão, diz Salomão, não é a mesma coisa que vaidade, termo que ele usa em Eclesiastes. Mesmo assim, é igualmente radical. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que a edifica. Eu termino, meus irmãos, na manhã deste dia, citando o filósofo francês Jacques Ellul. Ellul disse que o primeiro fato que emerge de nossa civilização é que hoje tudo se tornou meios. Não há mais um fim. Não sabemos aonde vamos, esquecemos-nos de nossos fins coletivos e possuímos grandes meios. Colocamos em movimento grandes máquinas,
a fim de chegar em parte nenhuma, diz Jacques Ellul. O maior exemplo disso é a Torre de Babel, Gênesis capítulo de número 11. Spurgeon disse que aqui no Salmo de número 127 está o Salmo do edificador. Todos nós estamos edificando algo. Jesus Cristo, ao terminar o Sermão da Montanha, em Mateus 7, a partir do verso de número 24, ele dividiu a humanidade em dois homens edificadores. O próprio Cristo está edificando a sua igreja. Mateus 16, verso 18, Jesus disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A colher de pedreiro, a plana, a caneta ou a toga, o bisturi ou a vassoura, todos são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. Se o Senhor não edificar nossa cidade, em vão iremos às urnas. A mão do nosso prefeito e dos nossos vereadores sem a mão de Deus será inútil. O olhar da prefeitura e da Câmara Municipal sobre a sociedade sem o olhar de Deus é inútil. Deus edifique Taubaté, Deus oriente Taubaté, Deus proteja Taubaté, Deus, nós dependemos de Ti, Deus, na manhã deste dia e por toda a nossa peregrinação, receba a glória, pois se o Senhor não nos edificar, ai de nós. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras desta vida insistirão em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou. Vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus. Olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal, do mal. Mas se Cristo edificar, minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração. Do meu coração, do meu coração, do meu coração, a vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor, louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar,
vida nova nascerá. E uma vida nova nascerá.